Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Silva, pastor na Primeira Igreja Batista em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Estamos aqui com uma série de devocionais que fala sobre lidando com situações difíceis. E hoje pensaremos a respeito da ansiedade. Segundo a estatística da OMS, o Brasil está no primeiro ranking, em primeiro lugar no ranking dos países mais ansiosos do mundo. Tem mais de 19 milhões de pessoas que vivem essa triste realidade. A Bíblia nos mostra a palavra ansiedade, que pode ser compreendida de duas maneiras. Primeiro, como preocupação salutar, algo que é benéfico para as nossas vidas. E a segunda, que é a preocupação mental, que traz aflição e até mesmo angústia para o ser humano, que é uma ansiedade prejudicial para todos nós. A primeira, que é a salutar, que nos leva a tomar as decisões, que nos motiva, que nos impulsiona a tomar as decisões no nosso dia a dia. E essa segunda é aquela que nos traz angústias e grandes aflições. O salmista, no Salmo 94, provavelmente tenha vivido essa segunda, que mexe, que traz aflição e angústia. Ele diz o seguinte, no Salmo 94, versículo 19: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ele viveu no mais íntimo, no mais profundo do ser dele, uma grande ansiedade. E o próprio Jesus nos ensina no Sermão do Monte que nós não podemos andar ansiosos, aflitos pelas coisas futuras ou pelas coisas básicas como a comida e a bebida. Ele nos garante lá que nós temos um Pai Celestial que conhece todas as nossas necessidades, que se preocupa conosco e também trará a provisão daquilo que nós necessitamos. Aí surge a pergunta: como enfrentar ou como se prevenir dessa ansiedade que traz aflição e angústia às nossas vidas? O apóstolo Paulo responde isso muito bem lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Primeiro, ele nos fala que nós devemos orar confiantemente ao Senhor. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A oração deve englobar todas as coisas. A oração deve englobar até os mínimos detalhes das nossas vidas. Nós temos que ser objetivo, enfático sobre aquilo que nós temos vivido e falar para o próprio Deus. O próprio Deus quer ouvir de nós o que nós temos passado e vivido. E depois, no versículo 7, quando nós dedicamos as nossas vidas em oração e confiamos em Deus, nós temos uma promessa. E a promessa é a seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nosso coração e a nossa mente, que são os campos mais atacados, serão guardados na presença do nosso Deus. A nossa mente será preservada em Cristo Jesus. Então fica bem claro que a oração é o maior antídoto contra a ansiedade. Ore, confie em Deus. Segundo, o apóstolo Paulo nos fala que nós devemos ocupar a nossa mente com as verdades bíblicas. Ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Nós somos aqui orientados a ocupar a nossa mente com coisas boas. O texto não está dizendo que nós temos que negar os problemas, o erro, o pecado, mas o texto nos diz que nós devemos ocupar a nossa mente com coisas boas, coisas corretas, nobres, verdadeiras, amáveis. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as verdades de Deus. Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, que nos escolheu, que nos tirou para vivermos agora no reino dele, para vivermos como filhos deles aqui
dele aqui na terra. Nós precisamos ocupar a nossa mente com verdades dessa natureza e bloquear, porque o normal da ansiedade, da pessoa ansiosa, é quando ela foca demais nas situações difíceis que vivemos, quando a pessoa foca demais nos erros, naquilo que talvez nem vai acontecer. Nós precisamos ocupar a nossa mente com verdades a respeito do nosso Deus. E terceiro e último, orientação do apóstolo Paulo, ele nos diz que nós devemos agir, fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Lá no versículo de número 9 do capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo agora se usa como modelo para nos orientar que nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus, que nós devemos colocar em prática as verdades de Deus. Nós não podemos ficar parados, sentados, só apenas escutando. Precisamos agir, interagir com aquilo que nós ouvimos. Então fica essa palavra para você. Quando colocamos em prática todas essas orientações, orar, ocupar nossa mente, agir, colocar em ação a palavra de Deus, certamente nós falaremos como salmista no Salmo 3, versículo 5: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. A pergunta é: você deseja prevenir, combater a ansiedade? Então coloque essas orientações em prática. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia e uma ótima semana.